Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vou falar sobre um tema que me perguntam muito nas consultas e até muito em conversas, que é sobre a questão da proteína. Será que nós temos que suplementar proteína pós-treino? Vou falar um bocadinho sobre se sim, se não, quais é que são as nossas necessidades de proteína, como é que nós lá chegamos e relativamente aos suplementos, quais é que são os suplementos que fazem mais sentido. Então vamos por partes. Se eu tiver uma pessoa que tenha excesso de peso, a minha resposta para esta questão da suplementação de proteína é sempre não. Porquê? É muito mais fácil para mim que esta pessoa, através da alimentação e comendo comida real, tenha uma perda de peso mais equilibrada, não suplementando proteína. Agora, isto também não pode ser generalizado, não é? Porque se eu tiver uma pessoa que se calhar, e sobretudo no caso das mulheres, só janta sopa, que eu vejo que tem um padrão alimentar com uma ingestão de proteína curta, se calhar a suplementação de proteína até faz sentido para eu não ter que mexer no jantar que é só sopa. Embora não seja uma coisa que eu geralmente defenda ou que recomende, mas se aquela pessoa tem aquele hábito eu posso ter que ajustar nesse sentido. Mas, de forma geral, não é isso que eu vejo na maior parte das pessoas e, portanto, eu diria assim, de cabeça, que uma pessoa que esteja num processo de perda de peso, primeiro vai perder o seu peso, vai chegar a um nível em que o peso já está bem, eventualmente está ainda a tentar perder alguma massa gorda e aí sim a suplementação de proteína pode começar a fazer sentido. No meu caso, eu vou partilhando muitas vezes nas redes sociais e eu só partilho quando estou a fazer suplementação, só partilho nessa altura. Eu gosto muito, na altura do verão, de fazer pequenos almoços em que eu coloco algum tipo de batido. E como nos batidos eu sinto que falta alguma proteína, é uma coisa que me dá imenso gosto, aquela coisa fresca, muitas vezes até uso fruta congelada, eu gosto imenso, ou batido ou em smoothie bowl, e falta ali o fresco, falta o proteico, até para não ser uma coisa que tem uma absorção muito rápida. Eu aí coloco uma proteína em pó, geralmente coloco uma proteína em pó vegan e sem sabor, depois posso também dizer qual é que é, mas geralmente só nessa altura é que para mim faz sentido. Portanto, eu tenho uma alimentação normal, não estou com um objetivo nenhum específico sem ser aquele clássico de perder alguma gordurinha ou tonificar, porque isso acho que nós estamos sempre nessa fase, ou manter, mas não tenho por hábito de suplementar. Porquê? Porque a primeira coisa que lhe quero dizer, que é muito importante, nós precisamos de proteína para tudo, precisamos de proteína para produzir enzimas digestivas e para termos uma boa capacidade de digestão, e uma boa capacidade de digestão é essencial para ter um intestino saudável. Precisamos de proteínas para conseguirmos ter o nosso sistema imunitário eficaz e a trabalhar de forma funcional. Precisamos de proteínas para construirmos a nossa massa muscular, precisamos de proteínas para N coisas no nosso organismo. Obviamente até para ter uma pele com elasticidade, uma pele bonita, para prevenir o envelhecimento, para uma série de processos. Mas a verdade é que nós, com uma alimentação que seja variada, normalíssima, conseguimos ter as nossas necessidades de proteína suplantadas. O que é que acontece? Uma pessoa que treine tem apenas que ter o cuidado que saber que a seguir ao treino, sobretudo se for um treino mais direcionado para treino funcional ou um treino de força ou mesmo aqueles treinos de alta intensidade intervalados, em que há uma maior estimulação muscular do que se for um treino mais leve, como uma caminhada ou mesmo um body balance ou uma coisa assim mais tranquila, é importante a pessoa perceber que as suas necessidades de proteína podem ficar até 25 gramas de proteína, mais ou menos, 25 gramas de proteína após o treino. Isto significa o quê? Na prática, estamos a falar de um peito de frango, mais ou menos 100 gramas de peito de frango, ou 120 gramas de bife de vaca, ou 130 gramas de pescada, ou de 3 ovos e meio. 3 ovos também SM. Ou seja, é uma quantidade bastante grande. Se a pessoa for treinar
por exemplo, de manhã e pensar, eu a seguir vou tomar o pequeno almoço, eu tenho que comer 3 ovos e meio de proteína para chegar àqueles valores. Às vezes a pessoa fica assim um bocadinho baralhada e pensa nisso, não é? O que eu acho nestes casos é que nós também temos que complementar. Temos que ir tentar buscar outras fontes, porque essas mesmas quantidades também existem em alimentos de outras origens, como é o caso, por exemplo, do leite. Nós conseguirmos ir buscar uma caneca de leite mais cerca de 6 gramas de proteína. Se formos buscar um iogurte natural, temos mais 5 gramas, num skyr conseguimos mais ou menos 12, 10, o queijo coalho que tem 8, um queijo flamengo pode ter 8 gramas de proteína também, no tofu, 100 gramas de tofu podemos ter 8 gramas e meia, se for no feijão temos mais ou menos 5 gramas, a quinoa, por exemplo, tem 5, 6 gramas de proteína ali por 100 gramas, um pão de mistura também pode ter 5, ou seja, nós também podemos ter alguma complementaridade e pensar assim, para eu atingir aquelas 25 gramas, se calhar se eu sei que um pão, por exemplo, de espelta ou de centeio, de fermentação lenta, que seja mais integral, me pode dar cerca de 5 gramas de proteína, se calhar não como as 100, mas vamos assumir que nos dá umas 4 gramas, eu depois posso, em vez de ter que ir buscar 3 ovos e meio, se calhar consigo ir buscar 2 e depois ainda bebo uma bebida vegetal ou como um iogurte e uma fruta naquele pequeno almoço e, portanto, consigo complementar as minhas fontes de proteína. Ou ponho umas sementes ou uns frutos secos no iogurte, que também tem um bocadinho de proteína. Portanto, é importante percebermos que se fosse para a questão do pequeno almoço, se calhar eu conseguia ir lá dessa forma, se tivesse treinado de manhã e fosse fazer o pequeno almoço a seguir. Agora, se eu preciso de 25 gramas de proteína pós-treino e a seguir ao pequeno almoço e a seguir ao treino, portanto é o pequeno almoço e eu vou comer umas papas de aveia que se calhar têm 5 gramas, então aí sim eu estou a colocar pouca proteína, faço aquilo que eu preciso, para conseguir um bom desenvolvimento e crescimento muscular. Se o meu objetivo é tonificar, não é? Se o meu objetivo é perder massa gorda, a conversa é outra, não é? Mas estamos a falar de construção de massa muscular. Então aí sim eu não estou a dar ao meu corpo a proteína na altura em que ele precisa. Quer dizer que não estou a dar a quantidade total no dia? Não, se calhar não quer dizer que estou a dar a quantidade total no dia, mas não estou a ser 100% inteligente na forma como estou a distribuir, porque se eu preciso dessas 25 gramas logo a seguir ao treino, normalmente estamos a falar numa janela de 1 hora, então convém eu dar essa proteína logo a seguir ao treino. Se eu for a almoçar, é fácil atingir estas 120 gramas de carne de vaca ou 100 gramas de peito de frango, isso é fácil. A seguir ao treino, se for um almoço ou um jantar, está preenchido. O pior é mesmo nestas questões dos snacks a meio da tarde ou ali com o pequeno almoço a meio da manhã, ok? Então, é importante percebermos que estas necessidades de cerca de 25, 30 gramas são para adultos saudáveis, sem problemas por demais, sem nenhuma doença metabólica, etc. Porque se tiverem algum tipo de doença que requeira uma quantidade de proteína mais elevada, podemos ter que colocar ainda mais. E depois temos também uma necessidade acrescida para pessoas que tenham mais de 65 anos. Essas pessoas vão ter sempre uma necessidade que pode ir para o dobro destas quantidades de proteína. Podemos estar a falar de 40 a 50 gramas de proteína pós-treino para garantir que uma pessoa com mais de 65 anos consegue manter a mesma estrutura muscular. Porquê? Porque vai ter uma tendência para perder massa muscular muito maior. Então, nestes casos, em atletas, por exemplo, ou em idosos, às vezes a suplementação de proteína pode fazer sentido para suplantar as necessidades pós-treino. Uma pessoa que tem uma alimentação variada, equilibrada, normal, à partida não fará muita falta. Isso acontece muito com a questão de pessoas que, por exemplo, em mulheres que estão em menopausa e que sabem que a quantidade, ou clean, eu falo também muito sobre isso, que a quantidade de proteína nestas mulheres é super importante para evitar a degradação muscular e que a suplementação em alguns casos pode fazer sentido. Isto é mais nestes casos em que estava a dizer que, por exemplo, uma pessoa que tenha uma refeição principal normalíssima, que tem ali uma parte da quantidade de proteína que devia, mas que depois ao longo do dia não faz snacks que possam ter algum acrescente de proteína e portanto ficam aquém e ao jantar ainda vai comer só uma sopa, por exemplo, e nesses casos sim, não faz sentido porque a pessoa vai acabar por ter algum déficit. Há também a preocupação nas pessoas que têm uma alimentação mais de base vegetal ou que realmente querem seguir este padrão de alimentação mais de base vegetal e ficam sempre na dúvida se de facto estarão a atingir as quantidades. Claro que a pessoa aqui tem que ser mais criativa
porque se tiver uma porção de grão ou de feijão ali a rondar as 120, 130 gramas, se calhar tem uma parte, não tem tanto quanto teria as tais 25, 30 gramas, se calhar, quanto teria num bife de vaca, mas depois, se juntar algumas sementes e frutos secos naquela mesma refeição, vai buscar mais alguma fonte de proteína, mas ao longo do dia também, por exemplo, se tiver um snack que tem humus com cenoura, vai buscar mais um bocadinho. Se tiver um outro snack que são os termossos, por exemplo, vai buscar mais e, portanto, aí conseguimos ir complementando ao longo do dia aquela quantidade. Importante também ressalvar que a proteína de origem vegetal tem uma absorção mais lenta, portanto, até poderia ser inteligente uma pessoa que fosse treinar de manhã fazer um pequeno snack que tivesse alguma proteína, portanto, por exemplo, uns frutos secos ou mesmo até um punhado de termossos antes do treino e depois a seguir ao treino já está a conseguir captar essa proteína ao máximo e a seguir fazer então um reforço com um pequeno almoço que possa ter, por exemplo, um pão de fermentação lenta e tem uma pasta de tofu, por exemplo, a imitar o queijo Filadélfia. Isso poderia ser muito interessante, ou com um bocadinho de hummus a seguir para ir buscar essa complementaridade das proteínas. Mas fala-se muito, então, quando falamos em suplementos, fala-se muito dos suplementos de proteína whey. A proteína whey é uma proteína do soro de leite, é das mais conhecidas, é de facto das proteínas que têm uma absorção melhor no que toca à construção muscular, tem muitos estudos que a suportam. Existem muitas formas de a tomar. Temos as hidrolisadas, as isoladas e as concentradas. Basicamente, assim, os grandes pontos de diferença são que as proteínas hidrolisadas são proteínas que têm uma estrutura já muito partidinha, digamos assim, em termos de estrutura proteica e, portanto, têm uma absorção ultra rápida. São também geralmente proteínas mais puras, não trazem quase lactose nenhuma, nem a gordura, nem moléculas de gordura adicionadas, como acontece, por exemplo, com uma proteína concentrada. A proteína isolada é aqui um intermédio e a proteína concentrada tem muito mais. Portanto, uma pessoa que tem uma tolerância muito baixinha à lactose deve preferir uma proteína hidrolisada por causa disso. Estas proteínas têm uma concentração bastante interessante e realmente muitos benefícios a nível de força muscular, mas há muitas pessoas que não se dão bem. Como eu dou muitas consultas a pessoas que têm casos aqui com alguns problemas de saúde intestinal, e estas pessoas querem fazer suplementação de proteína e nunca sabem muito bem qual é que será a melhor opção para escolher. Então, uma pessoa que já esteja com um peso adequado, que esteja saudável, mas que esteja a treinar e queira então fazer este reforço, muitas vezes o que eu acabo por sugerir são alternativas que têm surgido no mercado e que podem também ser muito interessantes, nomeadamente a proteína de carne de vaca, portanto agora aquilo que vemos é muito esta proteína de bife, ou mesmo a proteína de clara de ovo, que são um bocadinho diferentes, a albumina. Temos apenas que ter atenção que a albumina é mais alergénia, então muitas vezes o que acontece é a pessoa tem uma tolerância muito reduzida à albumina e, portanto, às vezes aquelas 25, 30 gramas em suplemento a pessoa não consegue tolerar bem e tem assim quase que sintomas alérgicos quando toma, mas não se dá muito bem. Isto claro que depende muito, mas como é uma proteína mais alergénia, é uma coisa que pode acontecer muito. Também se fala da toma de caseína, por exemplo. A caseína é uma fonte de proteína que tem uma ação bastante mais lenta. Normalmente, uma proteína whey, por exemplo, toma-se logo depois do treino e tem uma absorção muito rápida. Esta proteína whey deve ser tomada sempre até 1 hora depois da pessoa ter feito o exercício, idealmente o mais cedo possível, porque é quando o músculo está mais sedento e, portanto, vai conseguir captar mais para aquela recuperação. Quando é que a pessoa faz sentido tomar? Realmente quando tem necessidades acrescidas, por exemplo, um atleta, um idoso, etc. Uma pessoa que esteja num processo de recuperação pós-cirurgia, por exemplo, eu fiz, depois das minhas cesarianas, fiz essa suplementação porque eu precisava daquela proteína para ajudar com a minha cicatrização. Quando temos estas necessidades assim diferentes, ou de facto quando é uma pessoa muito magrinha, por exemplo, e quer ganhar bastante massa muscular, pode fazer sentido, e aí toma-se sempre associado ao treino e sempre até 1 hora depois. Já no caso da caseína, como é uma proteína que tem uma absorção muito lenta, geralmente faz 30 minutos antes da pessoa ir dormir, e ela vai estimular também uma máxima síntese de proteína muscular durante a noite, para as sessões de treino. Geralmente aqui na dose de caseína nós até podemos ir até às 40 gramas, fazer doses um bocadinho superiores, 30 a 40, como tem uma absorção mais lenta, e é muito bom para quem gosta de treinar em jejum, porque vai ajudar ali a dar aquela força. Tanto a proteína whey como a caseína
e as outras também, mas associa-se muito aqui a quando a pessoa está a treinar e sente dificuldade de recuperação pós-treino, ou seja, sente uma grande fadiga, sente um grande cansaço, ou quando a pessoa quer começar a aumentar bastante a intensidade dos treinos, seja com carga, seja com repetições, e sente que o corpo não está a responder. Eu noto que às vezes acontece-me depois das férias, quando volto aos treinos, não tenho a mesma capacidade, ou depois, agora recentemente, quando voltei aos treinos, depois do nascimento da minha segunda filha, o corpo parece que não responde da mesma maneira, ficamos mais cansados, não temos tanta força, e às vezes é uma forma de dar um boost a uma pessoa, por exemplo, que está a começar a treinar e que precisa dessa força para não se desmotivar porque sente que o corpo não está a responder. Portanto, às vezes pode ser uma decisão inteligente por aí, embora lá está, sejam boosts que a pessoa pode dar ao corpo que não deixam de ser calorias extra, e por isso é que geralmente eu não sou tão apologista quando são pessoas que ainda estão em fases de perda de peso, porque aquela pessoa precisa de comer comida de real e estar a ingerir calorias através de alimentos reais que lhe fazem mais falta do que aquelas calorias que são ingeridas através dos suplementos. Depois, claro, nós temos muitos alimentos que são reforçados com proteína hoje em dia, desde barras a iogurtes, snacks proteicos, há muita coisa por aí. E depois o que é que acontece? Existe o outro oposto, que é a pessoa come tudo reforçado com proteína, sente-se muito saciada, mas depois começam a surgir alguns desequilíbrios na flora intestinal por causa do aumento das proteínas que metabolizam, o aumento das bactérias que metabolizam proteínas. Ou seja, as pessoas começam a ter alguns sintomas de flatulência excessiva, de distensão abdominal, que estão muitas vezes associados a este aumento destas bactérias proteolíticas, que são bactérias que entram facilmente em desequilíbrio quando a alimentação de repente tem aqui algumas alterações, nomeadamente esta questão do aumento do consumo de produtos hiperproteicos que pode estar por trás disso. Okay? Então é importante ter essa questão e atenção. Nós temos ainda outra suplementação que também começa a ser muito utilizada aqui dentro desta área das proteínas, que é a creatina. E a creatina tem sido muito usada para melhorar a forma física, é um composto orgânico açotado que normalmente nós encontramos dentro dos nossos músculos e que está disponível na alimentação através dos alimentos característicos de origem animal, o leite, a carne, o peixe, os moluscos. Uma dieta carnívora tipicamente fornece cerca de 1 a 2 gramas de creatina, mais ou menos, variante, obviamente, de acordo com o tipo de alimentação que a pessoa tem. E ela serve, no fundo, como um substrato energético para a contração do nosso músculo. Portanto, pensarmos aqui na questão da creatina é importante, seja até a nível de saúde física e de força física, portanto, por causa do nosso músculo aguentar um maior número de repetições ou a contração quando nós estamos a treinar, mas é também muito estudado hoje em dia até pela força e resistência cardiovasculares, por causa deste estímulo à contração muscular, por ajudar eventualmente a suportar mais a função cardiovascular. Portanto, tem aqui uma função muito interessante. Agora, a creatina tem um bocadinho uma desvantagem, que é, como ela retém um bocadinho de água na célula muscular para conseguir ser metabolizada, quando a pessoa toma creatina, geralmente se a pessoa tem uma tendência para a retenção de líquidos, pode sentir mais este agravamento dos sintomas. Então, não é uma coisa que se aconselhe tanto em mulheres, ou pelo menos em mulheres que tenham esta tendência para a retenção de líquidos, e tem que ser usada com muita moderação. A pessoa tem que beber bastante água, ter aqui depois outro consumo de chás ou de infusões que possam ter um efeito um bocadinho mais diurético para ajudar a equilibrar. Em todo o caso, lá está, uma mulher que tenha muita tendência para a retenção de líquidos, geralmente eu não recomendo tanto a creatina, embora possa ter muitos benefícios, acho que há outras proteínas que podem fazer mais sentido. E ainda temos outras proteínas muito conhecidas, os chamados BCAAs, os aminoácidos de cadeia ramificada, que são a leucina, isoleucina e valina, que são aminoácidos muito importantes para o nosso metabolismo proteico, para a função neural, para a regulação da glucose e da insulina no sangue. E a suplementação deles acaba por ser um bocadinho controversa, vê-se muito, até mesmo em misturas de proteínas que contêm já os BCAAs, mas há muitos estudos que dizem que a suplementação deles é desnecessária porque muitas vezes nós conseguimos obtê-los através da alimentação
não. Portanto, ainda são assim suplementos que se calhar não fazem assim muito sentido, mas têm de facto um papel interessante aqui na parte da recuperação da força muscular e também eu acho que esta parte da força psicológica, quando a pessoa tem que ter aquela motivação, a capacidade de conseguir manter-se consistente e focada nos hábitos, e os BCAAs às vezes contribuem um bocadinho para isso, mas lá está, uma pessoa que consuma alimentos de origem animal já acaba por ter BCAAs de uma forma naturalmente presente e não sabemos até que ponto é que a suplementação pode ser interessante. Talvez numa pessoa vegetariana, mas aí temos que ter sempre a atenção da origem destes BCAAs e que nem sempre há assim muitos suplementos com BCAAs de origem vegetal. Por falar nisso, temos então as proteínas de origem vegetal, que maioritariamente as que nós vemos são provenientes de soja, de ervilha ou de arroz. Temos também as de cânhamo e alguns cereais germinados. As de cânhamo eu também acho muito interessantes e promissoras e têm a grande vantagem de ter um sabor um bocadinho mais neutro, ou pelo menos são um bocadinho mais fáceis de digerir. Idealmente, é importante percebermos que como as proteínas de origem vegetal têm uma biodisponibilidade mais baixa ou têm uma capacidade de absorção e aquele efeito na nossa concentração muscular mais baixo, nós devemos, se calhar, ajustar aquela dose das 25 gramas para 30 gramas, se estivermos a suplementar. Então, muitas vezes, os próprios medidores das proteínas vegetais já são de 15 e dizem para fazer 2, ou então é um medidor maior para fazer então um scoop de proteína vegetal um bocadinho maior. A proteína vegetal de qualidade tem que ser isenta de organismos geneticamente modificados, isso é importante, preferência produzida a partir de ingredientes de agricultura biológica, e elas são utilizadas não só para complementar a alimentação, aqui para a parte desportiva também, mas para ajudar a promover esta recuperação muscular e para muitas pessoas, às vezes até que fazem uma alimentação vegana ou vegetariana, acabam por ser uma forma de garantir que têm o aporte lá. Quando são pessoas que estão um bocadinho inseguras se de facto conseguem ou não, ou numa fase inicial, ou por exemplo, às vezes é uma sugestão que eu dou em pessoas que têm um intestino muito sensível, por exemplo, em pessoas que têm um síndrome de cólon irritável e que não conseguem tolerar muito bem as leguminosas, mas querem de facto fazer uma alimentação cada vez mais plant-based. Às vezes nós começamos assim, neste meio termo entre algumas refeições, ou uma das refeições do dia, tem leguminosas, ou tofu, ou tempê, e depois a segunda refeição do dia já não tem, portanto acaba por ser mais na base dos cereais e dos legumes e sementes, frutos secos, etc. Portanto, uma refeição assim mais variada, mas sem as leguminosas, e depois a pessoa acaba por suplementar proteína vegetal para acabar por conseguir suplantar esta necessidade ou este déficit que foi criado. Mas numa pessoa, isto é uma situação muito específica, obviamente, e são pessoas que têm um intestino muito sensível e, portanto, que têm que dar aqui quase um passo atrás para conseguirem ter um bem-estar associado a este novo regime alimentar que escolheram e que optaram por ter, para que se sintam bem e depois o intestino e a flora intestinal também se vá, no fundo, adaptando para que a digestão também possa ser mais eficaz, ok? Então, é importante percebermos que estas proteínas têm sempre estruturas diferentes. As proteínas de origem vegetal não vão ter todos os aminoácidos essenciais, como acontece com as proteínas de origem animal. Então, aquilo que é mais inteligente é nós escolhermos um suplemento que tem uma complementaridade de proteínas. Por exemplo, no caso da proteína de ervilha, nós conseguimos a remoção da maior parte dos hidratos de carbono, então nós na proteína de ervilha temos cerca de 90% de proteína, o que para uma pessoa que diga, mas eu sou muito sensível às leguminosas, fico facilmente com a barriga inchada, se calhar a de ervilha não é a melhor solução. Na verdade, aquilo que faz inchar é mais a fibra e eventualmente alguns açúcares que estão naturalmente presentes nas leguminosas e, portanto, se tivermos 90% de proteína nestes concentrados, à partida a digestão será bastante fácil. A proteína de ervilha vai-nos fornecer isoleucina, leucina e valina, portanto, muito semelhante aqui com os BCAAs, isto vai ajudar também a contribuir para a diminuição dos níveis de glucose, para melhorar a saúde gastrointestinal e para prevenir algumas patologias, sobretudo associadas aqui ao risco cardiovascular.
Os contras das proteínas vegetais, e nomeadamente a proteína de ervilha, é que tem sobretudo uma textura assim mais granulada, quase meio farinhenta. Então geralmente não é como uma proteína whey que nós colocamos num shake com água e podemos beber e tem um sabor agradável. No caso destas proteínas, elas não se dissolvem tão bem na água, portanto a forma como eu aconselho mais consumir é juntando algumas receitas, numas panquecas, por exemplo, uns waffles, uma crepioca, ou então juntar em smoothie bowls ou batidos, como é o caso que eu costumo aplicar. Depois, temos a proteína de arroz, sobretudo de arroz integral, que seria o ideal em termos de consumo, que tem mais arginina, que é um aminoácido mais característico aqui do arroz. A arginina converte-se em óxido nítrico no sangue e vai, no fundo, fazer com que aumente a capacidade do fluxo sanguíneo e permite também uma entrega de nutrientes superior após o exercício físico. Então é sempre bom, é uma proteína interessante para ter nos mixes quando consumimos alguma proteína. A pessoa pensa, proteína de arroz, se calhar não tem assim muito interesse, mas tem esta questão muito interessante. E depois tem outra questão interessante, que a proteína de arroz tem a glutamina, e a glutamina é um aminoácido que é muito interessante para a promoção do crescimento muscular, mas também é muito interessante para a redução da fadiga muscular. Então a tal questão de ajudar a que a proteína seja um bom aporte ou um bom suplemento para pessoas que estão realmente aqui a sentir que o músculo está muito cansado, tem muita fadiga muscular, tem muita dificuldade de resposta entre treinos, então é muito interessante. A glutamina também é muito interessante porque é dos poucos aminoácidos que se sabe que ajudam a corrigir a hiperpermeabilidade intestinal e, portanto, é muito interessante também nesse sentido de perceber. Engraçado que a glutamina, por exemplo, é dos aminoácidos que mais tem surgido até como suplemento na área desportiva, mas hoje em dia percebe-se que de facto tem um impacto muito mais interessante a nível de saúde gastrointestinal. Depois, temos também a proteína de soja em pó. Esta proteína é a que tem uma estrutura mais parecida com a proteína whey, portanto, em termos de efeitos benéficos para a construção muscular, dentro das proteínas vegetais, esta vai ser mais interessante e também vai ser aquela que vai mais ajudar nos benefícios cardiovasculares na parte de aumento de colesterol HDL e diminuição de colesterol LDL e também um risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Portanto, é uma proteína que tem efeitos mais promissores nessa parte e que hoje em dia cada vez nós vemos mais presentes nestes mixes, que, como lhe digo, o que é mais interessante aqui nas proteínas vegetais, à semelhança daquilo que nós fazemos numa alimentação vegetariana, que é ir buscar várias fontes de proteína ao longo do dia, não é? Variar mais a alimentação, nos mixes de proteína, embora nós tenhamos proteínas muito boas que são só à base de ervilha, ou que são só à base de ervilha e arroz, ou umas até eu já consumi uma que era de cânhamo branca e também gostava muito. O que é mais interessante é escolhermos suplementos de proteína vegetal que têm um bocadinho de cada. E então esta que eu estava a consumir agora há pouco tempo era uma da marca Bulk, até tinha enzimas digestivas para ajudar também a fazer com que depois a digestão de parte, lá está, porque se temos uma proteína que naquele extrato tem cerca de 90% de proteína, há sempre ali um bocadinho da fibra que pode ser mais difícil de digerir, e estas proteínas que até trazem algumas enzimas acabam por ajudar muito a contribuir para que a pessoa tenha uma digestão mais tranquila da proteína vegetal e não vá sentir depois aquela questão da flatulência ou da barriga inchada ou algum desconforto. Mas então a característica mais interessante nestes suplementos é de facto procurarmos que ele tenha um mix com 3, 4 variedades de proteína diferentes que nos vão também dar todos os aminoácidos que nós precisamos e, portanto, garantir uma recuperação mais rápida. Lembrando, então, só para fechar, que os suplementos de proteína vegetal, tendo uma absorção mais lenta, devem ser consumidos sempre, idealmente, antes do treino e não depois, como fazemos com uma proteína whey, que tem uma capacidade de absorção e metabolização muito, muito rápida. Então o ideal seria a pessoa tomar a suplementação antes do treino ou até ir bebendo durante o treino para se sentir melhor. E lá está, se a pessoa fizer um batido ou umas panquecas ou uns waffles que têm esta proteína, vai fazer isso antes do treino, depois vai treinar e, portanto, durante o treino aquela proteína já está a ser metabolizada e utilizada como um reparador da força muscular. Mas pronto, este tema e o explorar aqui as alternativas e o que é que nós podemos fazer, de facto, é para chegar ao ponto-chave que é: precisamos? Não precisamos. Devemos? Depende.
Podemos fazer? Podemos. Existem muitas soluções de suplementação de proteína, até mesmo se nós tivermos este cuidado com a forma como nós implementamos a proteína na nossa alimentação e de garantirmos que as nossas refeições são adaptadas face a dias de treino, comparando com dias em que não treinamos, é muito importante, porque lá está, aquelas 25 gramas de proteína não são necessariamente necessidades acrescidas face àquilo que nós precisaríamos, dependendo sempre do tipo de treino que nós fizemos, mas são necessidades imediatas pós-treino, o que significa que eu tenho que garantir que a minha refeição até 1 hora depois do treino está complementada com estas 25 a 30 gramas. Eu espero que tenha ajudado. Já sabe que a minha visão é sempre muito equilibrada aqui da coisa, eu acho. Portanto, não lhe digo que tem que tomar ou não, mas de facto, se está num processo de perda de peso, redução de volume, primeiro vamos chegar lá e quando estiver já num objetivo de ganho de massa muscular ou ainda está numa fase de perda de massa gorda, mas já não tem aqui questões com o peso, temos então aí uma margem, uma abertura para podermos introduzir. Se não é esse o caso e é simplesmente uma pessoa que está a procurar construir mais massa muscular, pode fazer sentido para que consiga chegar aos seus parâmetros e consiga também atingir os valores de massa muscular mais rapidamente. Espero que tenha gostado. Um beijinho e até para a semana.